que o mundo está passando. Opa, acho que eu tinha ficado sem som. Pode continuar. Então, como eu estava dizendo, né, por tudo que nós estamos vivendo hoje, é uma bênção podermos estar aqui na presença dos irmãos, com todos reunidos, né, online, que a gente tem que agradecer a Deus também pela tecnologia, porque eu fico imaginando como seria se não tivéssemos a tecnologia, né? Como seria triste hoje ter que ficar em casa, preso, sem poder ver, sem poder falar com ninguém, né? E graças a Deus ainda a tecnologia nos aproxima, né? Faz com que mesmo distantes possamos estar juntos e juntos para louvar e adorar o nosso Deus, né? Que é o que é mais importante na vida do cristão, né? Vamos dizer assim. E hoje, infelizmente, a Mabel não pôde fazer de novo o sermão, né? Ela não está bem de saúde, que Deus possa estar abençoando e restaurando a saúde dela, né? Mabel é uma bênção onde quer que ela vá, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, é um instrumento de Deus, né? Se deixa muito usar por Deus, que Deus possa estar abençoando ela. Então, hoje, o título do sermão de hoje é algo que a gente está vendo acontecer, né? Que é o que está acontecendo com nós hoje. Os sinais de sua vinda. Será que nós estamos atentos aos sinais da volta de Jesus? Alguns dizem até que a história se repete, não é mesmo? Quando se afirma essa máxima, ninguém supõe que os eventos literais voltam a se repetir. As pessoas falam por falar, a história se repete, mas às vezes eles não percebem que realmente, literalmente, a história volta a repetir-se. E assim, pelo contrário, né, as pessoas entendem que os diferentes fenômenos, movimentos, ambições que moldaram o passado continuam atuando no presente, né? Isso levou o homem mais sábio do mundo a declarar em Eclesiastes 1:9, né? Salomão, ele fala, o que foi, tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. É incrível, mas quando a gente olha para o passado, a gente realmente vê que as coisas se repetem. Se isso que está escrito for verdade, muitas das coisas que acontecem ao nosso redor não deixaríamos nos surpreender, né? Faz tempo que o mundo nos apresenta um quadro onde o mal e o bem, eles coexistem, onde boas ondas são seguidas por más, ou simplesmente temos chegado a aceitar que não podemos controlar nem limitar as coisas que acontecem conosco. Será que somos pessimistas ao pensar assim? Ao contrário, realistas, né? Capazes de confiar que há um futuro melhor. Muitos líderes sociais e religiosos prometeram um futuro melhor. Sempre quando tem alguém aí, a gente está próximo das eleições, eles sempre prometem, né, que vão tentar melhorar tudo. E passa ano, passa política, passa tudo e parece que as coisas só pioram, não é mesmo? No entanto, né, assim como chegaram, né, essas pessoas, elas foram embora. Por outro lado, Deus nos ensina que em breve este mundo será uma realidade melhor. Não teríamos mais que esperar que na alternância entre o bem e o mal nos sairemos bem. Em breve chegará um momento que o mal não existirá mais. Nossa, que dia será esse? Como a gente almeja esse dia? Não sei você, mas eu almejo esse dia. Eu sempre que oro falo para Deus que eu trocaria tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo, né, por Ele, né? Em todo esse mundo não existe coisa melhor, né? Então, esperar isso daí, né? Quanto tempo será que falta para isso, né? Eu fico pensando, será possível mesmo, né? Ter um mundo melhor? Com o mundo do jeito que está, né? Às vezes a gente começa a olhar e pensar, mas será, Senhor? Quanto tempo? É muito provável que, ao olhar o mundo como ele está, nós nos perguntamos até onde isso tudo nos levará. Jesus sabia que essa inquietude já estava no coração dos discípulos 2000 anos atrás. A resposta mais completa de Jesus em relação a isso se encontra em Mateus 24, no Sermão do Monte. Em termos gerais, esse capítulo pode ser abordado em duas dimensões, na passada,
né, no tempo passado e no futuro, onde cada uma delas se encontra em dois aspectos: sinais dos tempos e atitudes de quem espera. É incrível, ele fala sobre isso, né? Sobre como estaria o fim, como estaria o tempo, as coisas, como estariam acontecendo, e as pessoas, quais a atitude das pessoas que esperavam, né? Então, essas duas coisas, é, é, esses dois aspectos, eles se encontram ali, né? Então, ao nos referirmos à dimensão passada, o capítulo aponta o que aconteceria com Jerusalém, sua eventual destruição na mão dos romanos nos anos 70 depois de Cristo. Mas agora, em sua dimensão futura, aponta até o iminente retorno de Jesus e o fim deste mundo convulsionado. Está acabando, gente. Você crê? Jesus está voltando. Você acredita nisso? A gente vê as coisas aí, o mundo está em convulsão. A gente percebe que não tem mais para onde correr. De um lado tem justiça, do outro lado tem doenças, do outro lado são tantas coisas, são fome, desemprego. Nós não temos mais para onde correr. Na verdade, nunca tivemos, mas a gente sempre se achava um pouquinho mais seguro, né? E agora a gente se vê num momento da história de que não tem, se você parar para pensar, para onde eu vou? Agora, quanto aos sinais, como um de seus aspectos, tanto no passado como no futuro, certos eventos enunciaram a proximidade do fim. Esses eventos não deixariam ninguém indiferente. Será que você está indiferente hoje? Você não percebe o que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo? Você está alienado? Quando os incrédulos dizem, os ateus, eu não creio em Deus. Aí você olha para a Bíblia e você vê todas as coisas acontecendo conforme está escrito, exatamente conforme está escrito. Uma vez eu conheci um menino e ele falava assim para mim, uma tia dele pediu que eu cuidasse deles. Ela era de Santa Catarina e eu de Curitiba. Ela falou, Raquel, ninguém fala de Jesus para eles. Você veio morar aqui do lado deles e você é adventista do sétimo dia. Por favor, fala de Jesus para eles. E ela também era adventista do sétimo dia. Aí, para me aproximar um pouco deles, eu fui trabalhar com eles. E, enquanto eu estava lá, fazendo uma coisa ou outra, um rapaz, ele tinha acho que uns 14 anos na época, ou 15, ele é cadeirante. E ele falava assim para mim, nossa, Raquel, você viu o que está acontecendo no jornal? Pelo amor de Deus, o que é isso? Olha quanta coisa ruim. Eu falava para ele assim, eu nem gosto de jornal, isso daí está tudo escrito, ia acontecer mesmo, de qualquer forma. E ele ficava assustado, sério, mas está escrito aonde, Raquel? Como assim? Eu falei, está escrito na Bíblia? Como? É sério isso? E ele queria saber, e ele queria ver. Daí eu chamei um irmão da igreja para que fosse dar o estudo bíblico para ele. Hoje ele é adventista do sétimo dia. E muito feliz na igreja e tal. É o único da família, mas está lá, firme e forte. Já teve altos e baixos dele, mas continua lá e ele fala, meu Deus, as coisas estão acontecendo. Então, será que a gente não está vendo tudo que está acontecendo? As pessoas que estão em fora estão assustadas. E esse é o momento de nós falarmos do amor do nosso Deus. Ele não quer que continuemos assim. Ele não quer que soframos. Ele sofreu em nosso lugar. Ele quer que tenhamos paz, mesmo em meio à turbulência. Então, no exemplo ali da Bíblia, em Mateus 24, ele diz assim, Cristo diz assim, em resposta aos discípulos, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Aqui, Cristo vem falando que a volta dele, tudo o que ia acontecer era como uma dor de parto. Ela começa devagar,
As mulheres aí que têm filho, com certeza sabem como que funciona. Ela começa uma dorzinha chata, uma coisinha devagar aqui, uma coisinha devagar ali, uma dorzinha lá, mas daqui a pouco aquilo começa a apurar, começa a apurar, começa a apurar até que o bebê nasce. E Cristo disse que não ia ser diferente. E a gente percebe que as dores estão cada vez mais aumentando. Os terremotos, antigamente, aconteciam esporadicamente, hoje acontece o tempo todo. Hoje não dá mais para ligar a televisão, né? Você liga a televisão, é só desastre. Bom, a gente está vivendo um período de peste, né? Então, terremoto ainda é, vamos dizer que é uma das menores coisas, né? Quando não se é atingido por ele, né? Mas acontece num lugar ou no outro, mas agora a gente está vivendo uma peste que está no mundo todo. Lógico, é óbvio que a gente sabe que não é a primeira vez, né, que já tiveram outros momentos, mas a gente percebe que isso continua acontecendo, né, e tem sido tão frequente as pestes, né, que tem gente que fala assim, que nem, por exemplo, muita gente achou, 2021 acabou, não tem mais. E aí a gente está convivendo com o Covid em 2021. Então, antes teve, não foi mundial, mas teve, você sempre percebe aí, gripe de não sei das quantas, H1N1, dengue, então as pestes, as coisas estão acontecendo. E antes da destruição de Jerusalém, também houve um período, assim, de muita estabilidade com guerras constantes lá no leste do Império Romano. Peste, fome, terremoto, falsos cristos, mas não era tanto quanto agora. Então, um cenário semelhante a esse se repetirá no final da história deste mundo. Será que já está acontecendo? A gente tem que parar para pensar, analisar ali. Quanto às atitudes das pessoas, nós vemos que essa passagem também antecipa como será a reação de várias pessoas diante desses acontecimentos. A Bíblia fala assim, continuando em Mateus 24, do capítulo 12, ele diz assim, quer dizer, capítulo 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Às vezes a gente tenta, talvez para se livrar da dor ou do medo, a gente tenta ignorar o que está acontecendo. Assim como na época de Noé, as pessoas ignoravam. Só que tem uma diferença da época de Noé para agora. Muita diferença, na realidade. Jesus, ele, assim, por ele ter escolhido, né, ele escolheu um personagem da história. Ele escolheu Noé. Os sinais de sua vinda, com o qual podemos nos identificar, né, entre todos os sinais, eventos, ações, reações, apenas Noé aparece como referência para nós. Percebe-se lá, né, que ele fala de Noé. Por que ele fala de Noé? Por que ele fala do patriarca Noé? Ele fala porque, por meio de sua experiência, nós podemos encontrar respostas a uma das perguntas mais sensíveis em meio a tudo o que acontece no mundo. Como faço para viver em um mundo assim? O que fazer para não temer enquanto espero a vinda de Jesus? Não é pedir muito, né? De Noé é nos dito que ele era o homem justo e perfeito. Noé, ele andava com Deus, em meio a uma sociedade dominada pelo mal. Metusalém, Noé, muitos outros trabalharam para conservar vivo o conhecimento do verdadeiro Deus e conter as ondas dos males morais. Em Patriarcas e Profetas vem falando um pouco mais sobre isso. Não devemos entender que Noé não pecava ou que jamais cometeu um erro. Antes foi sua perseverança em conhecer melhor a Deus que o definiu como justo e perfeito. Sua vida piedosa nos anima a perseverar em meio a tempos decadentes. A gente percebe que a graça de Deus, ela é derramada a nós todos os dias. Às vezes a gente olha para a Bíblia e fala, não, mas o povo da Bíblia é um povo santo. Aí quando você começa a ler a Bíblia,
eu estou fazendo ano bíblico novamente, e eu estou em Gênesis de volta, e lendo a história de Abraão, fico pensando, às vezes eu chego a me emocionar, porque eu falo, como Deus é maravilhoso. Abraão fazia tudo errado. Abraão, ele foi considerado o pai da fé, Deus permitiu ele ser o pai da fé por causa do filho, mas antes de tudo isso, ele não tinha fé nenhuma. Ele, quando ia de uma cidade para outra, mentia que a esposa dele era irmã dele, quer dizer, na realidade ela era uma meia-verdade, né? Mas deixava, né, outros homens a possuir ela, e no caso, Deus não permitia, porque se fosse por ele, ele tinha medo de morrer, medo né? E a gente percebe, fez tanta coisa, e ainda assim Deus se manteve firme, se manteve fiel a ele. Lógico, ele se arrependia, pedia perdão com certeza para Deus, ele buscava a Deus, mas ele tinha medo. Nós também temos medo. Nós também temos os nossos momentos de fraqueza, mas não podemos desistir de Deus. Nunca, em momento algum. A Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Por quê? Ela fala isso porque ela sabe que a gente cai, nós somos fracos, nós lutamos contra algo muito mais poderoso que nós. Mas quando estamos seguros nas mãos de Deus, Ele pode até nos tontear, mas derrubar nunca. E se derrubar, Deus está com a mão estendida para que a gente erga a mão, segure nas mãos dele e Ele nos firma os pés novamente. Então, vamos nos manter firme na presença desse Deus, buscando a Deus, fazendo a diferença na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. Agir com base em nossas convicções, às vezes a gente quer fazer isso. A Bíblia fala que Noé, ele era justo, perfeito. Noé perseverou em buscar a Deus. Muitos poderiam dizer que fazem o mesmo, porque não fazem mal a ninguém e acreditam em Deus. Já ouvi isso, ouço isso muitas vezes. Não faço mal a ninguém. Eu sou bom. No entanto, Noé não se conformou em viver como uma fé passiva. E o apóstolo Paulo afirma isso em Hebreus 11:7. Está escrito lá, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca. Agora eu pergunto para vocês, como será que era na arca? Você já parou para pensar como era dentro da arca? Um lugar cheio de animais, não deveria ter um cheiro muito bom, mas foi ali que Deus escolheu para salvar. Hoje, a igreja, muita gente fala, na igreja tem pessoas ruins, na igreja só tem hipócritas. Mas se eu sou tão perfeito, eu não tenho que estar lá. Porque realmente, lá é o lugar de pessoas doentes, pessoas enfermas espiritualmente, estão lá para ser curado. Quem vai no hospital a não ser que esteja doente? Ninguém vai no hospital se estiver são. E a igreja é o nosso hospital. Cristo é o nosso médico. E a Bíblia, a nossa receita. Agora, eu te pergunto, adianta você receber uma receita do médico, você ignorar ela e jogar fora? Você vai continuar doente, não vai? Então, o que é preciso hoje para que a gente seja curado por Deus? Que a nossa alma seja curada por Deus? É pegar a receita e praticar os remédios que estão ali dentro. Não basta a gente conhecer a Bíblia. Ninguém vai se salvar por conhecer a Bíblia. Ninguém vai se salvar porque tem cargo na igreja. Se você não estiver ligado a Deus todos os dias, ao levantar, ao deitar, ao caminhar, infelizmente vai ser quase que impossível nós chegarmos lá. Nós precisamos estar diariamente de mãos dadas com Deus. É somente Ele que vai nos ajudar. É somente Ele que faz a diferença em nossas vidas.
A Bíblia fala que ninguém, em Patriarcas e Profeta, Ellen White fala que ninguém havia visto chuva na época de Noé. Não existia embarcações daquela magnitude, na verdade não existia embarcação, não era necessário. A Terra jamais havia sofrido uma catástrofe natural. Todavia Noé decidiu agir em obediência à ordem divina. Pensa, nunca viram chuva. Criar um barco? Não, eu fico pensando, né? Deus, ele deu todas as coordenadas. Mas Noé ia ser ridicularizado, como muitos hoje que buscam fazer a vontade de Deus. São ridicularizados. Enquanto Noé estava a pregoar sua mensagem de advertência ao mundo, suas obras testificavam de sua sinceridade. Cada prego que ele batia ali, com certeza, ele estava testemunhando o amor de Deus. Noé, ele não permaneceu passivo diante das circunstâncias. Ele revelou que sua fé em Deus era sincera. Você tem revelado ao mundo a sua fé em Deus? Como está a sua vida com Deus hoje? Você tem buscado fazer a vontade de Deus em todos os aspectos da sua vida? E quando eu falo em todos os aspectos, infelizmente, nós como cristãos, às vezes achamos que a gente pode fazer só em algumas coisas. Mas hoje, mais do que nunca, Deus nos convida a realmente obedecer Ele integralmente. E eu estou falando também da questão da saúde, da reforma da saúde. A gente precisa ler mais o Espírito de Profecia. Em 2019, eu comecei a ler Conselhos sobre Regime Alimentar. E ela fala das pestes, das doenças, e que o povo de Deus é convidado por Deus a cuidar da saúde. Faz parte das leis dos 10 mandamentos, não matarás. Porque quando você não cuida da sua saúde, você está matando o seu corpo. Então precisamos cuidar da nossa saúde também, precisamos nos alimentar conforme a vontade de Deus. Se você não sabe qual é a vontade de Deus, busca conhecer. E ela diz que as pestes viriam, porque Satanás ele está envenenando o ar, Satanás está envenenando a água, o alimento. Somente buscando a vontade de Deus, orando diariamente, antes de comer, antes de se alimentar, buscando a presença de Deus, mas se você está orando pelo alimento correto, Deus vai te abençoar. Deus diz que se a gente comer veneno, lógico, você não vai tomar o veneno, mas se você comer, por acaso, enganado, veneno, mas você está buscando a vontade de Deus ali, aquele alimento é um alimento saudável, ele vai neutralizar o poder daquele veneno. Então, você acha que Deus não tem o poder para neutralizar o veneno dos alimentos que a gente come? A gente tem que crer nesse Deus. Esse Deus, ele continua sendo o mesmo. Ele continua fazendo os mesmos milagres hoje em dia. Aquele Deus que abriu o Mar Vermelho é o seu Deus. Aquele Deus que falou e tudo se fez continua sendo o nosso Deus. Aquele Deus que retrocedeu o sol para Ezequias, para provar a ele, para mostrar a ele que estava curando, como sinal, é o meu Deus, é o seu Deus. Se você acredita nesse Deus, busque reconhecer as evidências dadas por ele, de tudo que está acontecendo neste mundo. Não fique alienado. Quando a arca estava pronta, aconteceu um fato que poderia ter sido suficiente para convencer qualquer pessoa sincera de que a palavra de Deus em relação ao dilúvio eram verdadeiras. Você sabe que sinal foi esse? Olha só, uma semana antes das águas caírem, Deus ordenou a Noé que entrasse na arca. No entanto, ele não entrou sozinho com sua família. Quer dizer, ele entrou com sua família, mas 7 pares de animais limpos e um dos impuros, né, entraram ordenadamente 2 em 2 na arca. Percebe? Não foi Noé que foi lá chamar esses animais. Os animais foram vindo.
exatamente como Deus tinha ordenado para Noé, a quantidade de animais, 7 puros e um par impuro. Percebe o milagre? E hoje os milagres estão acontecendo e a gente não enxerga. Que fantástico foi, com certeza, naquele dia. Ficou claro que Deus estava interessado em preservar todo ser que tivesse espírito de vida. Quando todos entraram, só então Deus fechou a porta da arca. Quanta coisa linda tem na palavra de Deus para aumentar a nossa fé. E se você olhar na história, se você for ver nas coisas que acontecem, hoje os cientistas dizem que a Terra tem milhões e milhões de anos, porque existem fósseis petrificados, mas a gente sabe que quando Noé saiu da arca, Deus passou um vento e cobriu tudo aquilo. Está escrito na Bíblia, está escrito no Espírito de Profecia. Então, as evidências do dilúvio, existem conchas em montanhas bem distante do mar. As pessoas acham conchas. Então, a evidência do dilúvio existe, mas as pessoas ainda insistem em não crer. Por que será que ninguém mais entrou na arca, mesmo vendo os animais ali entrando, sozinhos, sem que ninguém os conduzisse? Na realidade, a gente sabe, o Espírito de Profecia fala que anjos conduziam os animais. Mas será que isso não era suficiente para aqueles que estavam dispostos a crer? Mas talvez quem quisesse estar mais seguro, né, não foi o suficiente essa evidência do poder de Deus. Os animais obedeciam à mandado de Deus, enquanto os homens eram desobedientes. Guiados pelos anjos, eles entraram de 2 em 2 na arca. Os animais limpos, em porções de 7. O mundo olhava com admiração, e alguns com medo. Foram chamados até filósofos para explicar a singular ocorrência, mas em vão. Era um mistério que eles não podiam penetrar. Mas os homens se haviam tornado tão endurecidos pela persistência e rejeição da luz, que mesmo esta cena não conduziu senão uma impressão momentânea. Patriarcas e Profetas fala isso na página 58. Muitas pessoas hoje estão vivendo como naquela época. Para Noé, essa foi uma evidência que veio confirmar a fé sobre a qual ele vinha agindo até então. Os sinais do fim devem fortalecer a cada dia nossa fé da mesma maneira. Precisamos nos fortalecer. Precisamos buscar essa experiência com Deus. Caminhar com Deus, viver com Deus. Noé, ele andava com Deus. Enquanto caminhava, Noé encontrou graças nos olhos de Deus. E no meio das águas turbulentas, Deus se lembrou dele. A Bíblia nos afirma que para Noé, caminhar com Deus significou ser conhecido por Deus e alcançado por sua graça. E por acaso pode ser de outra maneira, né? Quanto mais sabemos como Deus nos vê, mais nos damos conta de que necessitamos de sua graça. Graça esta que ele está disposto a nos mostrar a cada dia. Embora Noé fosse justo e reto, o que definiu sua caminhada foi a graça de Deus, não sua integridade. É Deus que faz a diferença na nossa vida, não nós que fazemos a diferença na vida de Deus, não é mesmo? Então, nós precisamos da graça de Deus, e para isso, o que precisa? Estar com Ele cada dia, buscar a sua presença. Imagina a alegria de um pai. Sabe, eu consigo ver Deus numa mãe, num pai que ama seu filho. Você já pensou se o seu filho
Não interessa o que o seu filho seja. Você o ama do jeito que ele é, não é assim? E é assim conosco. Deus, ele nos ama do jeito que nós somos. Eu conheço muitos pais que sofrem muito porque tem um filho que está nas drogas. Imagina a dor do coração de um pai, mas ele não deixa de amar. E assim é com Deus. Deus não te deixa de te amar nunca, não importa o que você faça. Entenda uma coisa, se você não estiver no céu, isso vai doer no coração de Deus. Se o teu filho te abandonar, dizer para você que te odeia, que não quer mais saber de você, isso vai doer muito no seu coração. Muito mesmo. Mas você não vai deixar de amá-lo. Você vai querer que ele esteja ao seu lado. E assim é Deus, não importa o que você faça. Ele jamais vai deixar de te amar. Aí você pode me dizer assim, mas Raquel, se Deus me ama tanto, por que eu sofro? Se você ama tanto o seu filho, e seu filho decide tomar escolhas erradas, o seu filho vai sofrer. Tem o que você possa fazer? Nós temos o livre-arbítrio. Deus não tira de nós o livre-arbítrio. Você hoje tem escolhas. Você pode escolher que caminho você quer seguir. Mas Deus não pode te impedir, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele tem poder para impedir se quiser, mas Ele não faz porque Ele te respeita, porque Ele te ama, porque Ele me ama. Ele prefere sentir a dor no coração dele a nos obrigar a amá-lo. Você já parou para pensar nesse Deus? Nesse Pai de amor? Aí as pessoas falam, mas o mundo está mal. O mundo, as pessoas fazem maldades e as pessoas culpam a Deus pelos os males que eu posso causar. Já pensou se Deus matasse todas as pessoas que pecam, que fazem coisa errada? Não estaria ninguém vivo. Assim como Cristo falou para Maria Madalena, quem te condenou? Ninguém condenou porque eram todos errados. Quem ali poderia apedrejá-la? Quem hoje pode dizer que é santo? Quem hoje pode dizer que é perfeito? Precisamos desse Deus. Precisamos buscar nos fortalecer a Ele. Cada dia, estar aos pés de Jesus. Assim como nos dias de Noé, nosso mundo vive em desordem e libertinagem. No entanto, como naqueles dias, pode haver homens e mulheres como Noé. Devemos aprender a caminhar com Deus enquanto estamos atentos aos sinais que Ele deixou. Cada sinal é um chamado para nós, para que nós continuemos cultivando uma fé obediente e sincera. Essa é a única fé que, como Noé, nos tornará herdeiros da justiça, que é segundo a fé. Nós precisamos buscar a Deus. Se você não tem fé, peça a Ele. Deus, Ele é poderoso para te dar tudo aquilo que você pedir. Mas entregue sua vida a Ele. Peça a Ele que seja o regente da sua vida. Diga a Ele que você quer ser um instrumento nas mãos dEle. Entregue sua vida a Jesus. Não temos mais tempo. Não podemos continuar brincando de ser cristão. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro da sua mente. O que te afasta de Deus? O que está te afastando de Deus neste momento? Permita que a graça de Deus te alcance. Sua graça é um refúgio. Assim como foi na arca no tempo de Noé. A graça e a justiça de Deus permitirão que você e eu fiquemos em pé, mesmo que o mundo desmorone ao nosso redor. A palavra de Deus nos diz isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se o mundo estiver caindo ao nosso redor, as dificuldades vêm como avalanche, mas elas não podem destruir aquilo que nós temos dentro do nosso coração. Assim como não puderam destruir Sadraque, Mesaque e Abednego, com a sua fé, Daniel.
Hoje você tem escolha. Ninguém pode tirar essa escolha de você. A escolha é sua. A minha pergunta é: você quer continuar caminhando com Deus? Você quer caminhar com Deus? Viver uma vida justa e perfeita? Com convicção, aceitando as evidências dadas pelo Senhor? Você quer fazer isso? Busque a Deus a cada dia. Se te falta forças, peça a Ele. Ele vai fazer questão. Assim como você, que é um pai, e quando teu filho, que te ama, te chama e quer você pertinho, você fica feliz. Assim é Deus conosco. Ele fica feliz. Ele nos ama. Ele te ama. Nunca esqueça disso. Você vale o sangue de Cristo. O sangue de um Deus derramado na cruz do Calvário. Os teus pecados foram pagos. Não importa o que você fez na sua vida. Aceite a Jesus. Ele pagou o preço. Ele foi humilhado. Ele foi pregado numa cruz. Não interessa o que você fez. Se tem algo te impedindo de vir a Jesus hoje, peça a Ele, peça ajuda. Fala, Senhor, eu não consigo. Seja sincero. Seja sincera com Ele. Diga a Ele que você não tem forças, que você não consegue, mas que você quer. Nós sabemos que Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Assim como na arca. Você vai ficar de fora? Não fique de fora. Venha hoje para Jesus. Se você está longe dos caminhos do Senhor, volta agora. Faça um pacto com Ele. Peça ajuda. E Ele não vai te desamparar. Ele diz, nunca te deixarei, jamais te desampararei. E Ele está neste momento aí pertinho de você. Sinta a presença dEle, sinta o toque de Deus nesse momento. E eu quero orar com você agora. Se você sentir o desejo, ajoelhe onde você está. E diga a Deus, Pai, eis-me aqui. Eu te amo, Senhor. Eu só não tenho forças. E Ele sabe. Ele conhece o teu ser. Ele conhece o que vai dentro, no mais íntimo. Muito mais do que você mesmo. Ele te conhece melhor do que você se conhece. E eu quero orar com você nesse instante. Peço que feche seus olhos e se coloque nas mãos de Deus. Querido Pai, que habita nas alturas dos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que nos fez, o Deus que nos gravou nas palmas de suas mãos e nos seus pés. Paizinho querido, queremos te agradecer pela oportunidade de continuarmos vivos, Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor é conosco a cada dia e que o Senhor está ao nosso lado. Que mesmo quando caímos, se nos arrependermos de coração, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos aceita, o Senhor diz que lança os nossos pecados no fundo do mar e não se lembra mais dele. Que possamos nos perdoar também, Pai. Porque muitas vezes, ó Deus, nos afastamos de Ti, não porque o Senhor não nos perdoa, mas porque nossa mente não nos perdoa das coisas ruins que fazemos. Liberta-nos, ó Deus. Liberta essas pessoas, ó Pai, que estão hoje, nesse instante, entregando a vida a Ti, Senhor. Aquelas pessoas que não têm força, Pai. Não têm forças para seguir. É difícil, Pai, e o Senhor sabe disso. Muitas vezes, dizemos que pessoas culpamos outros, assim como muitas pessoas às vezes culpam outras pessoas para não vir para a igreja, para não vir para os teus braços, não digo nem para a igreja, mas para o Senhor, mas a igreja é o lugar onde nos reunimos, que infelizmente está de portas fechadas agora, Senhor. Estamos nos adaptando. Mas que bom que podemos nos reunir ainda assim, mesmo que online, para te adorar, para te honrar. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pelo teu imenso amor, pelo teu cuidado. Por sabermos que a cada dia o Senhor está ao nosso lado, nos guardando, nos protegendo.
Somos o seu povo, Pai. Peço-te tua misericórdia, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, porque, segundo a tua palavra, estamos fazendo mal ao teu estômago. Porque, segundo a tua palavra, o Senhor está a ponto de vomitar-nos da boca. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos íntegros, a sermos perfeitos diante de ti. E não estou dizendo perfeito no sentido de que nunca, jamais vamos pecar, não existe, não tem como, Pai. Somos pecadores, mas que não sejamos pecadeiros, Pai. Aquelas pessoas que planejam o pecado. Muitas vezes cometemos um deslize, mas às vezes é inconscientemente quando fazemos errado. Mas, Pai, que não planejemos o mal, mas que possamos a cada dia, Senhor, entregar a nossa vida em Tuas mãos, para que o Senhor possa transformar o nosso caráter, porque a única coisa que levaremos para o céu, Senhor, é o nosso caráter, mais nada. Não levaremos carro, não levaremos casa, não levaremos roupas, não levaremos nada, Senhor. A única coisa que nós levaremos é o nosso caráter. Precisamos de transformação, precisamos da sua ajuda, porque sabemos que se não houver transformação, não conseguiremos alcançar o teu reino, Pai. Não que o Senhor não queira, mas porque quando não nos deixamos ser transformados, estamos mostrando que nós não queremos. A transformação é difícil, Pai. Mas que possamos, com Cristo Jesus ao nosso lado, a cada dia, a cada instante, possamos buscar sua presença em nossa vida. E que ela possa ser gradual. E que a cada dia nós possamos fazer a diferença. Seja conosco nesse dia, Paizinho. Seja conosco nessa semana, nessas semanas de oração, que possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. E que possamos entender que a Tua volta está próxima, e mesmo que não esteja tão próxima como a gente imagina. Creio que ninguém aqui passa dos 100 anos, Pai. Então está próxima para nós, de qualquer forma. Paizinho querido, ser com todos nós, abençoa cada um que está aqui. Dá-nos a Tua paz, a Tua misericórdia e o Teu perdão. Livra-nos, Senhor, das garras do inimigo. Não permita que o mal tenha poder sobre as nossas vidas. Neutraliza o poder do maligno, Pai. Para que nós possamos estar livres para Te adorar. Com o coração, com a mente pura. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Cristo Jesus, eu te peço. Amém, Senhor.